Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você esteja assistindo a essa aula. Bom, essa daqui é a segunda parte da aula sobre História do Som no Cinema, tendo como eixo os avanços tecnológicos que incidiram na estética dos sons para o audiovisual e vice-versa. Tá? A primeira parte da aula, para quem estiver interessado, também está disponível no YouTube. E esse conteúdo ele faz parte da disciplina Som no Audiovisual, do curso de Cinema e Audiovisual da UFPE. Eu sou o professor Rodrigo Carreiro, responsável pela disciplina, e ela é ministrada normalmente para os alunos do segundo período. Tá? Nesse momento a gente está estudando a história tecnológica do som do cinema, e a primeira aula ela foi desde 1895, quando o cinema efetivamente começou, e ele já tinha som. Apenas para relembrar rapidamente, o som não era ainda sincronizado com a película, era normalmente executado dentro das salas de projeção, mas a partir de 1927 isso mudou, e desde então uma série de evoluções tecnológicas provocaram modificações estéticas e o contrário, e vice-versa. Algumas demandas estéticas elas também provocaram avanços tecnológicos nos equipamentos e na infraestrutura técnica de captação de áudio, de edição, de mixagem e de reprodução nas salas de exibição. A partir desse momento, dessa aula, a gente passa a discutir do final dos anos 50, ou virada dos anos 50 para os anos 60, e a gente começa de fato com o ano de 1959, que ficou marcado na história do cinema, um grande marco assim, em termos de som, que é o lançamento do gravador suíço Nagra 3. Esse foi o primeiro gravador portátil capaz de ir a campo registrar sons sincronizados à película. Tá? Movimentos como a Nouvelle Vague francesa e o New American Cinema, que revelou nos anos 60 diretores como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Steven Spielberg e outros. Esses movimentos se aproveitaram dessa facilidade, um gravador portátil que podia ser manuseado até por uma só pessoa, embora fosse mais comum duas, pelo menos um microfonista e um operador do gravador, para gravar mais em locações. Então o cinema foi para a rua, saiu dos grandes estúdios onde as locações eram simuladas, eram construídas, e foi finalmente ser gravado na rua, dando um toque a mais de realidade. Os anos 60 eles são marcados por uma ampliação do realismo em múltiplas naturezas, não apenas no visual, mas também no som. E os gravadores Nagra eles se tornaram uma referência disso. De fato, o Nagra ele é uma referência em termos de gravador de som direto até pelo menos meados dos anos 90, com o aparecimento dos primeiros gravadores digitais. O Nagra 3 ele foi rapidamente substituído pelo Nagra 4, que era a grande estrela da linha da Nagra, porque ele tinha um sistema de sincronia bastante preciso para aquela época. O próximo marco, tecnologicamente falando, acontece em 1975 com o surgimento do sistema Dolby Stereo. O Dolby Stereo ele foi precedido, na verdade, em 4 anos por um outro sistema chamado Dolby SR, que era basicamente um sistema de redução de ruído, capaz de alargar a faixa dinâmica do filme, isso é, a distância entre os sons mais baixos e os mais altos do filme, permitindo que os graves e agudos tivessem mais fidelidade e menos ruído. Mas esse sistema ele não foi automaticamente adotado pela indústria cinematográfica, o que fez com que a Dolby trabalhasse por mais 4 anos para lançar o Dolby Stereo, que fundamentalmente era um sistema capaz de gravar em 2 faixas de áudio, portanto estéreos, mas transformar através de um procedimento técnico relativamente complexo essas 2 faixas de áudio em 4, tá? Então o som do Dolby Stereo ele tinha maior fidelidade acústica, 4 canais de expressão, sendo distribuídos espacialmente em central, direito e esquerdo, e mais um que cobria lateral e traseira, as salas, e mais um filtro para camadas de sonoras de baixa frequência, que eram reproduzidas através de um alto-falante especial, subwoofer,
capaz de reproduzir tudo que fosse menor do que 120 Hz, os sons mais graves. Na verdade, esse limite aí ele era variável, dependia muito da sala e do equipamento, tá? Mas é fato que com esse sistema o cineasta era capaz de criar camadas sonoras mais complexas e o principal, fazer o som se mover pela sala de cinema, especialmente de trás para frente. Laranja Mecânica foi um filme pioneiro, foi o primeiro filme a usar o Dolby SR, mas o Dolby Stereo ele decolou mesmo a partir da série Star Wars, tá? Esse Dolby Stereo funcionava da seguinte maneira, para ser um pouco mais preciso. O canal central, ele somava as duas faixas disponíveis, a esquerda e a direita, e diminuía o resultado em 3 decibéis. Já o canal Surround, ele pegava essas duas faixas, a esquerda e a direita, e produzia uma inversão de fase de 90 graus e uma redução de volume também em 3 decibéis, dando uma ligeira impressão de assincronia no som, ou dissincronia no som, que criava essa ilusão de movimento com bastante fidelidade. Na direita, evidentemente, soava o canal direito inteiro, na esquerda o canal esquerdo inteiro, e essas 4 faixas elas davam essa espacialidade bastante acentuada na sala de cinema. Além disso, havia um nível de ruído reduzido de 10 a 15 decibéis, o que era uma coisa muito importante para aquele momento. A faixa dinâmica, inclusive, dos canais dianteiros conseguia reproduzir todo o espectro do ouvido humano, né? De 20 Hz, o som mais grave que o ser humano pode ouvir, até 20.000 Hz, que é o som mais agudo. E os canais traseiros, embora eles não tivessem sons dedicados, e nem mesmo a faixa dinâmica, essa faixa dinâmica do Surround no Dolby Stereo ia de 300 Hz, o mais grave, até 3.000 Hz. Basicamente, ele trabalhava com médios e médios graves, tá? Agora, há questões estéticas importantes relacionadas à matrix do sistema. Por exemplo, não era possível isolar um som apenas nos surrounds. Eu não podia colocar, por exemplo, um telefone tocando apenas atrás da tela, porque, evidentemente, aquela faixa que produzia o som do microfone, ela também ia soar, mesmo que de maneira diferente, na frente. Então, havia diferenças estéticas consideráveis para o que a gente tem atualmente. Entre os equipamentos, a grande novidade foi a expansão e a melhoria da qualidade dos microfones lapela sem fio com sinal via rádio, tá? O diretor que mais soube aproveitar esse avanço tecnológico foi o Robert Altman, que ficou conhecido por seus filmes com múltiplos personagens, que às vezes eram microfonados em até 16 canais de áudio simultâneo, que é o caso de filmes como Nashville, e mais adiante, mais à frente um pouco, Shortcuts. Né? Na música, houve também uma grande mudança. A primeira, o uso consistente do jazz em filmes como A Pantera Cor-de-Rosa, O Bonequinha de Luxo, isso na década de 60, tendo os maestros Henry Mancini e Elmer Bernstein como os principais pioneiros desse movimento. E há também a introdução da influência da música concreta, com maestros como Ennio Morricone incluindo sons de tiro, de cavalos galopando, de chicotes estalando, além de uma ampliação considerável do Foley dentro da indústria cinematográfica americana e europeia de um modo geral. No Foley, inclusive, está registrado no livro da Vanessa Ament, que é uma das especialistas mais importantes dessa área, que o início dos anos 70 tinha apenas meia dúzia de profissionais dedicados inteiramente à arte do Foley. E hoje em dia, para a gente ter um termo de comparação, existem cerca de 70 produtoras exclusivamente de Foley atuando apenas na região de Hollywood, ali na Califórnia, tá? Finalmente, a gente também tem a música pop se tornando hegemônica e produzindo trilhas sonoras de grande sucesso, que contribuíam muito para a parte econômica, financeira do filme, vamos dizer assim, porque os discos vendiam muito bem, como é o caso de Os Embalos de Sábado à Noite e, um pouco antes, talvez um dos pioneiros desse movimento, A Primeira Noite de um Homem. As experiências com estereofonia levaram à criação de um termo, o termo sound design, que até hoje é utilizado, embora com conotações ligeiramente diferentes,
Esse termo foi criado pelo Walter Murch a partir do filme Apocalipse Now, de 1979. O Walter Murch, na verdade, ele não podia, tinha uma questão trabalhista aí, ele não podia assinar o som do filme porque ele não fazia parte do sindicato na época, e do Sindicato dos Editores de Som dos Estados Unidos, e era proibido que qualquer pessoa que não fosse membro desse sindicato assinasse o som de um filme, e por isso ele criou a denominação Sound Design para o que ele estava fazendo no filme, que era basicamente concebendo todo uma organização sonora que atravessa o filme inteiro. Então, nesse primeiro momento, o Sound Design tem uma conotação fundamentalmente criativa. Tá? Mais adiante, eu diria que hoje, atualmente, o termo Sound Design, especialmente nos Estados Unidos, ele se refere muito mais aos profissionais de edição de som que cuidam da criação de sons, principalmente de objetos e criaturas que não existem na realidade e, portanto, não podem ser gravadas. Por exemplo, um dinossauro ou um fantasma, a gente não tem como gravar, né? Então a gente tem que criar a partir da mistura e da manipulação digital de sons. Hoje em dia, o profissional nos Estados Unidos que cuida dessa parte de liderar a cadeia de sonora do filme como um todo é chamado de Supervising Sound Editor, e o papel dele é muito mais de controlar cronogramas e orçamentos do que propriamente um papel criativo, embora ele tenha também essa opção. Tá? No Brasil, esse termo varia muito. Pode ser sound designer, pode ser desenhista de som, pode ser diretor de som. Isso depende do filme, depende do desejo do design, e talvez seja importante destacar que a gente esteja relativamente próximo de uma denominação mais comum, porque agora em 2021, de 2020 para 2021, na verdade, a gente conseguiu criar no Brasil, finalmente, uma associação de profissionais de som na pós-produção, tá? E, aliás, é bem importante que essa associação ganhe força e poder poder debater, inclusive, com os produtores, as produtoras, as financiadoras de filme, cachês mais adequados, porque é conhecido no mundo que os cachês do Brasil não são exatamente os melhores. Na década de 80, a gente enxerga uma divisão cada vez mais detalhada da cadeia de produção na fase de pós-produção, né? Então, se na década anterior, muitas vezes, um assistente do montador era quem ficava responsável por toda a edição de som, que que aconteceu com O Exorcista, por exemplo, que inclusive ganhou o Oscar de melhor edição de som, na década de 80, essa tarefa passa a ser dividida entre várias equipes que trabalham em simultâneo. Por exemplo, a gente tem equipes de editores de efeito sonoro, editores de Foley, editores de som ambiente, editores de diálogo, editores de música e por aí vai, além dos mixadores e do sound designer propriamente dito. Há um marco estético importante na década de 80, que é a influência dos videoclipes no cinema graças à popularidade da MTV. Essa estética mais fragmentada da imagem passou a ser utilizada com bastante frequência pelos montadores, e como consequência a gente vai ter filmes narrativos que às vezes passam a ter longos trechos organizados em torno de música, quase que videoclipes inseridos dentro de filmes, por razões também financeiras, porque ajudavam a vender discos. Né? Filmes como Flashdance, de Adrian Lyne, que é de 1983, e Top Gun, Ases Indomáveis, de Tony Scott, de 1986, são dois exemplos claros disso. Né? A gente tem, então, o uso cada vez mais massivo de música pop nos filmes. Do ponto de vista do som direto, em 1991 surgem os primeiros gravadores digitais portáteis, com tecnologia da Sony, criada em 1987. Esses gravadores são denominados de DAT, ou Digital Audio Tape. Na mesma época surgem também as estações digitais de áudio, conhecidas hoje como DAWs, ou Digital Audio Workstations, que são interfaces especiais acopladas a computadores com grande poder de processamento e armazenamento de dados, às vezes equipados com softwares especiais para edição e mixagem de som. Nessa época, aos poucos, um desses softwares vai assumir a dianteira do mercado e continua na liderança desse mercado até hoje, é o Pro Tools.
tá? Então, assim, fundamentalmente, quem vai trabalhar profissionalmente com som para cinema, especialmente no caso da pós-produção, precisa aprender Pro Tools, e eu não recomendaria que aprendesse qualquer outro software, embora existam softwares tão bons quanto no mercado, como o Reaper, como o Nuendo e vários outros, mas o fato é que, como o Pro Tools é o standard da indústria, certamente vai ficar bem mais difícil se você não consegue dominá-lo para poder trocar informações com outros profissionais que estão trabalhando no mesmo filme que você. Em 1992, em termos de reprodução sonora, surgiram os sistemas Dolby Digital e o DTS. Nesse último, inclusive, o som era gravado num CD que era reproduzido em sincronia com a película de 35mm, né? Mais ou menos uma versão digital do Vitaphone, o antigo Vitaphone de 1927. Mas o DTS ele foi aos poucos abandonado e hoje ele sobrevive muito mais como um algoritmo que pode ser mais potente, mais sonoro, e que está basicamente dedicado ao mercado de doméstico, especialmente nos Blu-rays. O Dolby era muito mais barato porque ele usava a própria película de 35mm para gravar o som nela, no espaço, na verdade, entre os furos laterais dessa película, em quadradinhos de 76 pixels, né? Tinha também duas pistas óticas de som estéreo comum, que usavam como backup. Então, quando o filme era reproduzido muitas vezes e começava a arranhar, o sistema era capaz de reconhecer esses arranhões e transmutar sincronicamente para o som analógico, de forma que fosse possível que a plateia não perdesse nenhuma informação sonora. Tá? Em termos de reprodução, todos os dois sistemas tinham a mesma configuração e reproduziam a estética que já vinha dos anos 50. Né? 3 canais frontais, um direito, um esquerdo e um traseiro, um direito, um esquerdo e um central, e 2 traseiros sendo surround, direito e esquerdo, tá? Além de um canal de graves, que era o ponto 1 na denominação 5.1, pela qual o sistema ficou conhecido popularmente, Dolby 5.1. Né? Os sistemas de gravação e edição de áudio eles se tornaram 100% digitais ainda nos anos 90 e, portanto, bem antes da era da digitalização das imagens. Tá? Todo o processo de tratamento do som na pós-produção já era digitalizado desde meados dos anos 90 e a gravação também já era digital desde 1991. Tá? Então, assim, tudo em som passou a ser digital já nos anos 90. Na imagem, isso vai acontecer somente cerca de 10 anos mais tarde, com a introdução das câmeras digitais de alta resolução. A digitalização ela aumentou ainda mais as possibilidades de mixagem, porque agora os sons podiam ser localizados no eixo horizontal com mais precisão. Criou-se então um esquema estético de construção sonora, uma estabilização estética muito maior. Né? Isso vai gerar também, do ponto de vista estético, né, essa nova tecnologia ela vai gerar uma importância crescente dos efeitos sonoros e ruídos como um elemento expressivo dentro da criação das trilhas sonoras. E eu tomo aqui a expressão trilha sonora não só como música, mas como toda a banda sonora do filme. Existe também uma tendência, ainda presente hoje em dia, a uma mistura quase indiscernível entre a música, cada vez mais eletrônica, cada vez mais experimental e atonal, e os efeitos sonoros que muitas vezes são não diegéticos. Como exemplos assim, muito destacados, eu citaria Mãe, o filme do Darren Aronofsky, e Onde os Fracos Não Têm Vez, dos irmãos Coen. Tá? A divisão trabalhista das equipes vai se tornando cada vez mais compartimentada, e ainda falando em termos de reprodução, em 2008 a Sony vai lançar um sistema de 7 canais, tá? O 7.1. Esses 2 canais extras eram canais laterais, independentes dos canais dianteiros e dos traseiros, o que permitia a movimentação dos sons pela sala do cinema de uma forma ainda mais precisa. Em termos de microfone, a gente vai ter uma evolução técnica notável, né, na parte dos shotguns. As marcas que dominam esse mercado fundamentalmente são a Sennheiser,
a Schoeps, a AKG e a Neumann. E o modelo mais usado até hoje, já faz cerca de 40 anos que ele é o microfone pau para toda a obra em Hollywood e no resto do mundo todo, inclusive o Brasil, é o Sennheiser MKH416, um shotgun curto que é muito resistente, muito sensível e também adequado tanto para gravações internas, em ambientes internos como esse que a gente está, quanto em ambientes externos, tá? Os microfones de lapela, eles costumam ser menos adorados, vou chamar assim, pelos técnicos de som direto, porque eles têm cerca de 30 a 40% da qualidade dos microfones tradicionais shotgun. Tem menor faixa dinâmica, captam menos os graves, muitas vezes isso precisa ser corrigido na pós-produção, e pouca ou nenhuma ambiência ou senso de distância entre os objetos sonoros, né? Os diálogos são mais neutros e precisam ser trabalhados na pós-produção. Houve também uma grande evolução dos plugins de tratamento de áudio. Elementos como reverb, compressão, limpeza de artefatos, erros, glitches de áudio vão se tornar bastante comuns, apesar da criação e da evolução de softwares como o Isotope, que atualmente, o Isotope RX, né, que atualmente está na sua versão 8 em 2021, e como o Cedar, que também tem um hardware. São equipamentos muito interessantes para você conseguir eliminar, muitas vezes, ruídos indesejáveis e, eventualmente, até mesmo atenuar o reverb, que era algo impensável até meados dos anos 2000, pelo menos. No campo dos gravadores digitais, registrando sons através de arquivos em discos rígidos, a gente tem duas empresas dominando o mercado a partir de 2002. A Atom, que é uma empresa francesa fabricante do gravador Kantar, e a Sound Devices, que fabrica o gravador Sound Device 788, um gravador de 8 canais, que é basicamente o principal gravador do mercado hoje, que pode ser inclusive sincronizado a outros gravadores semelhantes para que funcionem com mais canais, tá? As tecnologias mais recentes, inclusive, apontam para a possibilidade de registro de até 24 canais simultâneos. Mas é preciso ter consciência de que esse abuso de canais, entre aspas, aí, ele tem um custo financeiro para a produção, tá? Porque na pós-produção os editores vão precisar escutar todos esses canais e definir quais os melhores, quais os piores e como vai acontecer a edição desse material. E como a gente sabe, tempo na pós-produção, especialmente na pós-produção de som, é dinheiro. Em termos de reprodução sonora, a gente chegando aqui à parte final da aula, a gente vai ter o Dolby Atmos como grande novidade, tendo seu lançamento em abril de 2012 com o filme Valente, da Pixar, uma animação. O Dolby Atmos ele é compreendido pela indústria como uma espécie de reação da Dolby a uma perda da fatia de mercado, porque a Dolby ela tinha a patente da inscrição do som digital na película analógica, ou seja, ela ganhava um pequeno percentual de cada filme feito. Mas quando essa tecnologia foi substituída, ainda em 2012, pela tecnologia DCP, que é a tecnologia usada para transmissão do filme, né, para reprodução digital do filme nas salas de cinema, a Dolby perde mercado e reage lançando o Atmos. O Atmos dá ao mixador a possibilidade de usar até 64 canais independentes para posicionar os sons, produzindo aí o ganho de um eixo vertical e de eixos diagonais na reprodução sonora. A sala se torna uma espécie de semisfera de sons, tá? Os sons podem vir de qualquer lugar, inclusive de cima, inclusive do alto. Só não conseguem vir de baixo. A estética do Dolby Atmos, ela parte de uma base sonora, normalmente 7.1, que é chamada de bed ou cama, e alguns eventos sonoros que são selecionados pelo mixador e são tratados com uma tecnologia diferente chamada de objetos sonoros, ou seja, nos metadados do arquivo sonoro, as 3 dimensões no tempo são gravadas entre os metadados e aí o sistema reprodutor é capaz de posicionar esses sons nos alto-falantes mais próximos do ponto espacial perfeito que foi codificado pelo mixador.
O Dolby Atmos e seus concorrentes, porque existem alguns concorrentes do Dolby Atmos muito semelhantes em termos de funcionamento, também baseado na tecnologia de objetos sonoros, que é o caso do DTS-X. Ele abre mais possibilidades no campo da mixagem, especialmente por proporcionar um posicionamento mais preciso dos sons no espaço da sala de projeção, e também por possibilitar mais oportunidades de movimento desses sons. Um outro aspecto importante que precisa ser ressaltado é que, apesar de ter sido desenvolvido para o cinema, né, para a sala de projeção, ele rapidamente migrou para o mercado doméstico das TVs, home theaters e equipamentos caseiros. O Dolby Atmos e alguns de seus concorrentes, inclusive, desde 2014 tem sido disponibilizado através de Blu-rays e até mesmo de plataformas de streaming, como é o caso da Netflix e da Amazon Prime, para um mercado caseiro, onde ele pode ser usufruído através de home theaters mais robustos e também das soundbars, que são umas espécies de equipamento, uns home theaters menores, tá? Em que as caixas acústicas, os alto-falantes, eles apontam para o teto e são capazes de produzir sons que refletem na parede e retornam para baixo, então imergindo o espectador dentro de uma espécie de semisfera, muito similar ao que acontece no cinema, mas evidentemente numa escala menor, que posiciona o espectador quase que dentro da diegese e não mais diante dela, como antigamente, né? Se antes a gente assistia a um filme como se estivesse olhando para uma janela, agora a gente passa a assistir o filme como se estivesse dentro do ambiente onde ele se passa, onde aquela ação se passa, o que favorece a noção de imersão, que é uma noção muito importante e tem sido muito estudada pelos pesquisadores de som atualmente. Dentro dessa tendência, a gente poderia apontar filmes como Gravidade, como Mad Max Fury Road, Estrada da Fúria, né? Como o Mãe, já citado, do Darren Aronofsky, e como, mais recentemente, o Som do Silêncio, ou Sound of Metal, do Darius Marder, que é um filme que trabalha muito bem a perspectiva sonora subjetiva de uma pessoa que está ficando surda.